Você precisa aprender a olhar para dentro. Uma vez foi me dito por uma professora. Ela mesma também me disse uma outra vez. Não esqueça que você não está sozinho no mundo, então não adianta sentir sem partilhar o que se sente. De fora para dentro, de dentro para fora, a gente se perde nesse trânsito presente em nossa vida vivida. Mais do que aprender a caminhar em ambas as direções, uma de cada vez, podemos, talvez, nos acostumar com uma ideia de trânsito contínuo, em paralelo, daquilo que parte do corpo de dentro e daquilo que parte do corpo de fora. Algo pode ajudar nesse trânsito: os sentimentos. Olá, eu sou o Maércio e aqui semanalmente eu converso sobre temas da vida atravessados pela minha visão como neurocientista, artista e professor. O tema do nosso quinto encontro são os sentimentos. A gente vai conversar sobre eles partindo da discussão do trânsito entre corpo e mundo. Espero que você possa dedicar o seu tempo e movimento a essa conversa. Está preparado? Bom, se não estiver, mesmo assim vamos lá, pois é bem assim que as coisas acontecem na vida, estando ou não preparados. Encontro 5, a mente incorporada e nossa realidade consistente. Parece ser um título meio difícil de acessar, mas eu acho que ele é bem possível de ser acessado quando o assunto são os sentimentos. A gente vai construir isso pouco a pouco nessa conversa aqui de hoje. Antes de continuar, não esquece que os seus comentários são sempre muito bem-vindos, tanto aqui no Spotify ou em outra plataforma que você esteja ouvindo essa conversa. Então fique à vontade para partilhar aquilo que você elaborou ouvindo o papo ou para fazer perguntas, enfim, aquilo que eventualmente possa surgir a partir da nossa conversa. A gente já falou aqui da relação entre emoção e sentimento como essa dupla quase que inseparável. Mas a gente vai dar um passo além hoje e a gente vai descobrir que sentimentos podem estar associados às emoções, mas nem sempre sentimentos provêm de emoções. Em uma das passagens do Erro de Descartes, o Antônio Damasio vai dizer o seguinte: apesar de alguns sentimentos estarem relacionados com as emoções, existem muitos que não estão. Todas as emoções originam sentimentos, se estiverem despertos e atentos. Mas nem todos os sentimentos provêm de emoções. Para onde será que ele está apontando isso? A gente já conversou aqui em algum momento sobre os sentimentos como essa certa qualificação dos estados emocionais, ou esse possível rótulo que é associado a um conjunto de reações fisiológicas, entendidas aqui como emoções. Lembra sempre que esse conjunto de reações fisiológicas, ele não está solto no corpo. Ou seja, ele não está desconectado de uma experiência subjetiva e de uma certa elaboração sobre ela. Afinal, não é só porque o seu coração dispara que você está vivendo um estado emocional. Você pode estar, por exemplo, se recuperando de uma corrida.
Agora, quando esse estado emocional vinculado a essa alteração fisiológica, ou entendido como a própria alteração fisiológica vinculada a uma experiência subjetiva, desperta algo em nós no sentido de uma possível qualificação ou da construção de uma realidade para aquele estado, a gente tem o que a gente chama de sentimento. Sentimentos são possíveis construções de realidade de estados emocionais. Por que eu estou tratando como possíveis construções de realidade? Porque ao elaborar sobre estados, quando a gente está desperto a eles, atentos a eles, a gente constrói um contorno, estabelece um contorno sobre esses estados. E esse contorno é uma realidade. É uma realidade não objetiva, mas é uma realidade consistente. Por que é uma realidade consistente e não uma realidade absoluta, objetiva? Porque uma realidade absoluta, objetiva, seria uma realidade comum a todas as pessoas. Seria uma realidade comum, independente do sujeito, independente da experiência subjetiva frente a essa realidade. Então aqui a conversa outra aqui é de uma realidade consistente, pois ela tem como base a experiência do sujeito, ou essa vida vivida, que eu chamo de experiência. Ela tem uma certa aproximação com o que muitas vezes é partilhado entre pessoas, e ela tem um objeto associado. Ela não é conceitual. E esse objeto é o corpo, ou os estados do corpo. Então, uma realidade consistente e não uma realidade absoluta. Então, vamos ler de novo o que ele disse. Apesar de alguns sentimentos estarem relacionados com as emoções, existem muitos que não estão. Todas as emoções originam sentimentos se estiverem despertos e atentos, mas nem todos os sentimentos provêm de emoções. Agora, esses sentimentos que não provêm de emoções, ou essas construções de realidades consistentes que não provêm de emoções, provém de onde? Um outro livro do Damasio vai ajudar a gente a responder essa pergunta, que é o The Feeling of What Happens, onde ele elabora um pouco mais sobre a relação entre sentimento e consciência. Esses sentimentos que não provêm diretamente de estados emocionais, eles podem estar associados à própria regulação corporal, ou seja, aos processos homeostáticos, somáticos e fisiológicos que não passam por esse encadeamento emocional, do estado emocional. Sentimentos também podem surgir como resultado do fluxo contínuo de informação interoceptiva e da regulação contínua presente no corpo. E sentimentos também podem ser gerados por processos cognitivos, como a memória, a antecipação e julgamentos elaborados mentalmente. Então, ocorre um sentimento do que nos passa, um sentimento do que acontece. Por isso, o livro The Feeling of What Happens. Mesmo fome, sede, fadiga, sensação de temperatura corporal podem derivar sentimentos associados. Sabe quando sentimentos de valência negativa e de baixa intensidade, como a tristeza, surgem pelo simples fato, ou não tão simples assim, da gente estar cansado? Ou seja, o cansaço acaba evocando um sentimento, sem necessariamente um estado emocional associado? Ou seja, o cansaço evoca a construção de uma realidade consistente, feita, portanto, subjetivamente, a partir do próprio cansaço, que parece estar associado a uma certa emoção, mas que na verdade não está.
é uma realidade consistente do que se passa no corpo. Ele vai dizer o seguinte no Erro de Descartes: esse processo de acompanhamento contínuo, essa experiência do que o corpo está fazendo, enquanto pensamentos sobre conteúdos específicos continuam a desenrolar-se, é a essência daquilo que chamo de sentimento. Um processo de acompanhamento contínuo, essa experiência do que o corpo está fazendo, enquanto pensamentos sobre conteúdos específicos continuam a desenrolar. Pensamentos sobre conteúdos específicos. Realidade consistente. Então veja que um pouquinho mais de 10 minutos de conversa, o título do nosso encontro ele fica um pouco mais palatável, ou assim eu espero que ele fique. Quando a gente diz que nossa conversa de hoje é sobre a mente incorporada e nossa realidade consistente, fica acessível para você, ou melhor, eu chego em você quando digo que a nossa realidade consistente é o nosso sentimento? Pensa um pouquinho. Não esquece que você pode sempre fazer perguntas. Na verdade, as perguntas é o que mais alimenta nós professores e pesquisadores. Sem perguntas nós não vivemos. Vamos lá? Agora, voltando à introdução do nosso encontro, quando eu falava dessa minha professora que pedia para olhar para dentro, mas sem esquecer que existe um mundo lá fora, às vezes a gente se perde um pouco nisso, né? Bom, agora se eu estou olhando para dentro, eu esqueço o mundo. Se eu estou olhando para o mundo, eu esqueço de mim mesmo. Veja que essa leitura de uma eventual perda de si mesmo ou do mundo é fruto do próprio dualismo que a gente está acostumado a internalizar. E talvez uma dificuldade de compreender que essas direções de dentro para fora e de fora para dentro, que são feitas em uma direção só, a cada instante no tempo, é um dos jeitos de pensar a nossa experiência no mundo. Uma outra forma é pensar nesse trânsito em paralelo que acontece de dentro para fora e de fora para dentro, sem que a gente tome necessariamente consciência a cada instante no tempo do processo e direção que está em evidência. Porque, na verdade, quando a gente coloca em evidência um desses processos, é uma decisão arbitrária. Por exemplo, perceber o que acontece da pele para dentro ou expressar algo que acontece de dentro, algo que acontece da pele para dentro, para o mundo exterior. É uma escolha arbitrária de tomar consciência desse processo. Porque enquanto eu ajo, ou seja, de dentro para fora, eu também sinto, ou seja, de fora para dentro. E claro que existem sensações de dentro para dentro. É só a gente pensar na interocepção. Talvez esse incômodo desse trânsito contínuo que acontece de dentro para fora e de fora para dentro também surja não só somente dessa visão dualista que a gente está internalizado, mas de uma dificuldade de aceitar que, independente da nossa decisão arbitrária de perceber isso ou aquilo, isso está acontecendo independente da nossa decisão arbitrária. Nossas ações no mundo e o resultado dessas ações e o resultado do próprio estímulo do mundo em nós, nos passa independente de tomarmos ou não consciência disso. E talvez esse seja um dos grandes baratos das práticas corporais, que é você poder abrir mão da consciência ou da descrição do que te passa e entrar nesse fluxo de experiência com o movimento, nesse deixar mover, sem perder a possibilidade de
entrar conscientemente nesse processo. Então, quando a gente ouve ou fala coisas do tipo, não pensa, só faz. Não quer dizer que você não possa pensar no que você faz, mas quer dizer que você não acessa ou não investe tanta energia para acessar conscientemente aquilo que se faz. Porque se a gente precisasse dessa investida de energia consciente sobre tudo o que nós fazemos para fazer o que fazemos, nós não estaremos aqui. Agora, como é que a gente sabe que nós fazemos algo e que esse algo que nós fazemos nos passa? Ou, em outras palavras, como é que a gente constrói essa realidade daquilo que é fruto da nossa experiência no mundo? Acontece que esse conjunto de alterações no estado do corpo, frutos de nossas próprias ações ou de algum estímulo externo do mundo para o nosso corpo, ou seja, esse conjunto de alterações, eles estão associados a certas imagens, imagens mentais, e essa associação nos ajuda a ter sentimentos do que é vivido. Quando você vê, não se limita apenas a ver. Sente que está vendo algo com seus olhos. Quando você vê, não se limita apenas a ver. Sente que está vendo algo com seus olhos. Quando você dança, não se limita apenas a dançar. Sente que está dançando algo com seu próprio corpo. Esse sentir que se sente, que não é apenas a qualificação de uma sensação, a percepção, é o que também a gente pode pensar de sentimento, sendo sentimentos. É um acompanhamento contínuo do que se vive. E se é vivido, é sentido, vocês concordam? Ou é possível viver sem sentir o que se vive? Vejam que é diferente de acessar ou não conscientemente essa experiência, mas que se sente, se sente. Agora, a mente incorporada, de uma maneira muito simples, a gente vai elaborar esse tema muitas e muitas vezes aqui, mas é essa experiência mental que só existe à nossa maneira porque o nosso corpo existe. Portanto, a nossa experiência mental não existiria sem que o nosso corpo, a nossa forma, existisse. Essa experiência mental está centrada no corpo que nós vivemos. Daí vem frases como, que podem ser muito simplistas ou podem ser muito complexas, como modificar nosso corpo é modificar nossa mente. Lembrando que a primeira frase do primeiro capítulo do livro The Thinking Body, da Mabel Todd, ela diz: nós caminhamos e sentamos como nós pensamos. Portanto, essa relação entre mover e ter o sentimento do mundo está inteiramente atravessada na nossa existência. Um sentimento do mundo que acontece, não apenas olhando o que acontece para dentro, nem apenas mirando aquilo que acontece para fora, mas que é fruto de um trânsito contínuo entre dentro e fora, fora e dentro, que pode ser captado conscientemente de uma forma arbitrária, recortado, sinalizado, mas que nunca deixa de existir em ambas as direções. Um trânsito contínuo que nos ajuda a estabelecer uma realidade consistente do que a gente vive, uma realidade consistente do que nós somos, uma realidade consistente daquilo que a gente observa no mundo e em nós mesmos. A gente não falou muito aqui hoje sobre os sentimentos que surgem de memórias ou os sentimentos que surgem, por exemplo, de antecipações, julgamentos e pensamentos. Mas o importante aqui é pensar que mesmo esses sentimentos que estão dissociados primariamente dos estados emocionais, eles nunca estarão dissociados de estados corporais, que existem previamente à existência dos sentimentos ou que mesmo acompanham, são disparados pelos próprios sentimentos. É por isso que uma recordação e a construção de uma realidade, partindo de uma recordação, modifica o nosso corpo, pode alterar o nosso batimento do coração, a nossa respiração,
o arrepio dos nossos pelos e por aí vai. Ter um sentimento do mundo é construir uma realidade consistente desse mundo. Ter um sentimento de si mesmo é construir uma realidade consistente de si mesmo. Sentimentos não são rótulos dessa ou daquela forma. Sentimentos são processos de construção de realidade. Uma realidade que não é fixa, não é homogênea e nem é comparável, apesar de ser relacionável. Afinal, nossos sentimentos buscam o mundo e o sentimento do mundo, ou seja, os sentimentos de outras pessoas, nos buscam nessa vida vivida. No encontro bônus dessa sexta-feira, a gente vai conversar sobre o que sentimentos têm a ver com dança. Ou que esse trânsito de dentro para fora, de fora para dentro, tem a ver com dança. Eu te convido para voltar para esse encontro rapidinho para a gente tentar responder essa pergunta. Mais uma vez, se você puder, não esquece de dar 5 estrelas ou seu curtir nesse encontro e a gente se encontra na próxima semana. Obrigado pelo seu tempo e movimento e até a próxima.